Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 18. Corpo, perispírito, espírito. Depois de várias horas, estava eu novamente junto aos meus amigos. Ia ser ministrada nova aula, ansiosamente esperada por todos nós. João e Corina iniciaram a leitura do Evangelho. Uma bela prece ressoou sobre o auditório respeitoso e eu me senti flutuar. Era lindo demais. Pouco a pouco, as telas ganhavam as imagens sagradas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Uma chuva de pétalas chegou até nós, limpando o nosso corpo. Era o banho de que necessitávamos para melhor aprendermos os ensinamentos. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E no versículo 5, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Sobre este capítulo foi-nos esclarecido acerca do comportamento do homem em sociedade, principalmente quando ele ocupa posição de destaque em casas religiosas. Versículo 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Versículo 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, temes a Deus. Nessa passagem foi-nos mostrado o perigo das seitas onde o homem, para brilhar, tenta enganar. Ligamos a esses ensinamentos muitos fatos por nós defrontados, como, por exemplo, os que usam o dom da palavra para pregar o desespero e o medo. Através deste livro do Eclesiastes, alertaram-nos sobre o perigo do fanatismo, não só religioso, mas também relativo ao poder. Versículo 9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Assim, nós que estamos acompanhando o crescimento do Espírito, deparamos-nos com a necessidade de nos tornarmos bons, porque muitas vezes estamos tão preocupados em consertar o mundo que nem percebemos que estamos falando por falar, pregando uma doutrina diferente. Um dia teremos de prestar contas de tudo isso. O Consolador prometido não pode ser o espírito que amedronta e julga com severidade. O homem não tem ainda a sabedoria para se tornar um bom juiz, por isso as palavras devem ser bem empregadas. Não temos o direito de ferir o nosso próximo, pois o homem que abusa do seu poder longe está de compreender o poder de Deus. Hoje recebemos a incumbência de guiar um rebanho, não porque temos valor, mas porque Deus está oferecendo a oportunidade de provarmos que já vencemos a vaidade. O perfume da sabedoria é tão precioso que emudece quem o possui. Portanto,
só os tolos ficam nas tribunas, bradando contra seus semelhantes. Por várias horas fomos incentivados a manter sempre vigilância contra o falar, principalmente quando temos jovens junto a nós. Não é a eloquência vazia, e sim o amor que desperta um coração. Versículo 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes, capítulo 7, e aqui encontramos a doutrina espírita. Fomos criados simples e inocentes. O tempo se encarregou de nos mostrar o caminho reluzente. Quase todos nós optamos pelos mais tortuosos, os da queda. De qualquer maneira, um dia chegaremos lá e então compreenderemos porque a chama é eterna. Nesse momento, o painel que antes expunha um tema bíblico foi nos mostrando outro assunto, a matéria e o espírito, e a ligação perispírito-corpo físico. Vimos a comunicação do espírito com o perispírito através do fluido vital e do sistema nervoso. Indaguei mentalmente: o espírito está dentro do corpo físico? Resposta: o espírito, sendo chama, luz, não pode ficar encerrado num corpo. Ele irradia por fora. É tão brilhante que nenhuma matéria o retém encarcerado. Os lugares onde ele se faz mais brilhante são o cérebro e o coração. No primeiro está o começo das ações, e no outro se ama e sofre. Fale-nos sobre essa manifestação. Resposta: o cérebro é um instrumento do espírito e não o próprio espírito. O cérebro é animado por uma força denominada vida. A vida é uma energia que se utiliza da matéria, e a matéria só tem vida através dessa energia. E o perispírito? Resposta: ele é o envoltório do espírito, roupa de que se utiliza o espírito até se tornar puro. Ele é semelhante ao corpo físico, é a matriz. Não se separa do espírito quando morre o corpo físico, pelo contrário, torna-se mais atuante. Se há liberdade para ele, muito mais ainda para o espírito. Ele é matéria? Resposta: sim, porém bem mais etérea do que a matéria física. Pena é que aqui a aula acabou, mas, graças a Deus, Ele tem nos ofertado bons mestres. Retiramo-nos com a certeza de que somos filhos de Deus, não importando a cor das nossas roupas.